Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 946. Estamos gravando no YouTube do Petit Jornal em uma live. São exatamente 21 horas e 33 minutos da quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E temos novidades que acendem ainda mais, reforçam ainda mais a esperança do professor Bagdadi por dias melhores. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Acontecimentos internacionais marcados aí agora pela oficialização de um cessar-fogo. Nós tivemos declarações do Hamas e também do governo de Israel. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 946. Diria, Daniel, um bate-papo que a gente vai falar sobre um momento histórico, né? É claro que tudo pode degringolar, a gente já falou sobre isso ontem, mas temos aqui uma chance muito grande de conseguir um cessar-fogo, Daniel. Por isso, deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live aqui do YouTube, todo mundo que vai acompanhar a gente pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra, né, estar falando com vocês mais uma vez sobre os principais assuntos internacionais. E, Daniel, como primeiro assunto, não tem para onde correr. Nós tivemos agora há pouco, a gente está falando de, mais uma vez, alguns minutos antes da gente começar a gravar, talvez uma hora antes da gente começar a gravar, o gabinete do governo de Israel aprovando o cessar-fogo. Não está claro ainda, Daniel, quando que o cessar-fogo entra em vigor. Ainda no dia de hoje, nós tivemos ataques israelenses a determinadas instalações, a determinados alvos em Gaza, menores do que nos últimos dias, é verdade, né? Menores do que nos meses anteriores, mas de qualquer maneira tivemos ataques, mas de qualquer maneira a expectativa era de que a partir do momento em que o gabinete israelense aprovasse o cessar-fogo, ele entraria em vigor imediatamente. Então talvez, Daniel, a gente está gravando nesse momento agora, são 21 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Talvez, a gente ainda vai ter que ter a confirmação, o cessar-fogo já esteja em vigor, tá? Então, a princípio, passaria a valer imediatamente. E aí, essa reunião, Daniel, era uma reunião que tinha muita tensão em torno dela. Afinal de contas, a gente sabe que há uma oposição grande dentro do governo israelense à aprovação desse cessar-fogo. Os Estados Unidos querem fazer isso funcionar de qualquer maneira, essa é uma bandeira pessoal que está sendo levantada pelo Trump, né, pelo presidente dos Estados Unidos. E a reunião do gabinete israelense contou com a presença de Steve Witkoff, né, que estava lá, que é, portanto, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, além de Jared Kushner. Jared Kushner é o genro de Donald Trump e que no primeiro mandato do Donald Trump, ele foi o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Foi ele que basicamente operacionalizou aquilo que foi chamado depois de Acordo de Abraão. Aliás, ele é inclusive filho do embaixador dos Estados Unidos em Paris, né? Então, um cara muito bem relacionado, muito bem posicionado e tudo. Então, também esteve lá. A presença deles, Daniel, me parece que é uma força de constrangimento, né? Olha só, meu amigo, vocês vão ter que aprovar esse negócio. Vocês vão ter que aprovar esse acordo, porque o presidente Trump deu a palavra dele, já anunciou, isso aqui vai ter que passar. E aí, quem se manifestou, Daniel, dizendo inclusive que votou contra, foi o Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir é um dos principais nomes dessa extrema-direita israelense. Ele foi parte do governo, né, como ministro, se afastou exatamente porque não concordou com qualquer tipo de negociação que houvesse com o Hamas, mas ele continua na base do governo, né? Então ele já não é mais ministro, mas ele continua na base do governo. O Ben-Gvir disse que é contra o acordo e disse que agora espera os próximos movimentos para decidir se deixa a base do governo ou não. O ponto do Ben-Gvir é: não vou ser contra o governo ainda, mas os próximos dias vão dizer se o governo Netanyahu vai permitir que o Hamas ainda exista. Então o ponto dele é: se a gente sentir, ele, o grupo dele, que o Hamas seguirá existindo, o governo vai cair. E a gente já falou sobre isso em outros momentos. A oposição já estendeu a mão para o Netanyahu.
oferecendo uma saída. Olha, se o Ben Gvir, se essa galera deixar o governo na mão por conta de qualquer questão envolvendo acordo, pode deixar que a gente salve o governo. Olha que reviravolta, né, Daniel? Talvez a oposição, que tudo que ela queria era tirar o Netanyahu, talvez essa mesma oposição possa salvar o governo do Netanyahu para tentar tirá-lo das garras de uma extrema-direita nacionalista, religiosa ao extremo e que quer impedir qualquer tipo de cessar-fogo. Mais uma força de pressão que os Estados Unidos exercem, Daniel, existe a perspectiva, né, a possibilidade muito palpável de Donald Trump discursar no Knesset, que é o parlamento israelense. A última vez que um presidente americano discursou no Knesset, Daniel, foi George W. Bush em 2008. Faz muito tempo, a gente está falando aí de 17 anos desde que o último presidente americano discursou no Knesset. Provavelmente, essa data não está fechada ainda, mas provavelmente isso vai acontecer no domingo, tá? Então, ele já tinha anunciado, né, o Trump já tinha anunciado que irá para o Egito e para Israel no final de semana, então ele deve sair dos Estados Unidos na sexta, né, no dia de amanhã, ou no sábado, e portanto, no final de semana ele vai estar no Oriente Médio. O objetivo dele era estar no Oriente Médio no momento em que os reféns forem libertados. Essa data, Daniel, da libertação dos reféns já mudou algumas vezes, já falaram que seria sexta, já foi para domingo, agora fala-se na libertação dos reféns provavelmente até terça-feira. Não dá para saber, portanto, exatamente quando é que os reféns vão ser libertados. Agora, Tanguy, é um acordo histórico, claro que feita a ressalva que você muito bem pontuou, as coisas podem sempre desandar de uma hora para outra, mas ele é histórico porque nós estamos falando, de um lado, de um governo de Israel que está recheado de extremistas que não escondem que sonham com a anexação da faixa de Gaza e com a expansão dos assentamentos da Cisjordânia, na prática expulsar mesmo os palestinos daqueles territórios e ampliar o território do Estado de Israel. E do outro lado, nós temos um Hamas que não reconhece a existência do Estado de Israel. Inclusive, a liderança do Hamas hoje, quando ela fez o seu pronunciamento, ele usava um pin na lapela do paletó, em que você tinha um mapa do Estado de Israel, incluindo os territórios palestinos, ou seja, sugerindo que tudo aquilo é nosso, que o Estado de Israel não existe e que nós deveríamos ter um Estado palestino do rio ao mar. Na prática, até no momento em que o líder do Hamas ali se pronunciava, ele deixava claro que ele não reconhece o Estado de Israel e qual seria justamente a ambição do grupo que ele faz parte. Essa era a dificuldade de construção de um acordo. Como é que você constrói um acordo onde você tem esse nível de distância entre aqueles que precisam negociar, entre aqueles que precisam conversar? Só foi possível porque o Donald Trump colocou a pressão, e pressão nesse caso no bom sentido, a pressão dos Estados Unidos, de um lado dizendo para Israel, chega, ainda mais depois do que aconteceu no Catar, não vou mais ficar seguindo nessa política ou sustentando essa política que você tem adotado nos últimos tempos, você não vai ocupar a faixa de Gaza, você vai recuar com as tropas israelenses, e do outro lado, pressionando o Hamas, chega, você vai devolver os reféns, você vai se desarmar e vamos ter uma nova situação política em Gaza daqui para frente. É um acordo histórico, se realmente ele for levado adiante. É algo que conseguiu o apoio da comunidade internacional, conseguiu o apoio de países europeus, conseguiu o apoio de países árabes, conseguiu o apoio do próprio Brasil, que louvou o acordo, em função justamente do que foi construído, proposto pelo presidente Donald Trump. Caso isso seja levado adiante, é um marco histórico e deixa um legado, ou deixaria um legado do governo Trump do ponto de vista internacional que não é pequeno. E é muito interessante porque o Trump ele tenta projetar internacionalmente uma imagem de pacificador, quando domesticamente ele projeta uma imagem belicosa, né, de alguém que intervém na Califórnia, intervém em Chicago, intervém em Washington, D.C. Existe essa dualidade, digamos assim, mas de qualquer maneira
é algo muito importante o que nós observamos no dia de hoje. E, aliás, Daniel, essa importância ela vem também porque a questão da criação do Estado palestino, até o presente momento, e aí eu vou fazer essa ressalva 200 vezes, tá, Daniel? Amanhã esse negócio pode desandar. Então, assim, muita cautela, devagar com andor, mas a criação do Estado palestino está na pauta. Donald Trump falou sobre isso hoje. Ele acredita que um dos próximos passos, não vai ser agora e tal, mas que a criação de um Estado palestino deveria acontecer. Daniel, diria que esse é o momento no qual a gente está mais próximo da criação de algum tipo de arranjo e tudo, desde os acordos de Oslo. A gente está falando do início da década de 90. Isso não significa que a gente esteja extremamente próximo, tá? Isso aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente dizendo assim, pô, resolveu tudo. Está muito longe de resolver tudo, mas eu acho que a gente está mais próximo agora do que nunca desde 1995. Diz mais sobre o lugar onde a gente estava ao longo dos últimos 30 anos do que sobre agora. A gente esteve, de fato, muito, mas muito longe de qualquer tipo de solução. E agora a gente tem um vislumbre do que pode acontecer. Você falava, Daniel, sobre o recuo das tropas israelenses. Hoje ficou um pouco mais claro, isso foi dito pelo porta-voz israelense, o que será esse recuo. Então, Israel iniciou a fase de retirada das suas forças para uma determinada linha que foi estabelecida em comum acordo com o Hamas. E Israel, nesse primeiro momento, controlará ainda cerca de 53% da faixa de Gaza. Quero lembrar, Israel controlava cerca de 75% e a projeção do Netanyahu era chegar a 100%. Então agora vai recuar para 53%. O que mostra o tamanho do desafio que ainda existe. Israel ainda estará em 53% do território da faixa de Gaza. E outro detalhe que foi levantado hoje também é que uma força multinacional de cerca de 200 soldados, que vai ser supervisionada por militares americanos, vai monitorar o cessar-fogo em Gaza. Muito provavelmente, essas forças incluirão tropas de Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos. 4 países muito importantes para o cenário médio-oriental. Será coordenado pelos Estados Unidos, mas eles estarão lá para supervisionar o cessar-fogo. Isso dá um peso, né? Porque você tem países da região que estão se comprometendo, países da região que estão lá mandando tropas e tudo. Não é muita gente, são 200 soldados e tudo, monitorado pelos Estados Unidos, o que é algo a se levar em consideração. E uma última informação, Daniel, a gente teve também líderes europeus e árabes que vão se reunir em Paris ao longo dos próximos dias para discutir como é que podem apoiar o fim da guerra. Então, dá para ver, Daniel, que existe uma grande mobilização para que não se perca essa oportunidade. Ela pode ser perdida? Pode. Pode de verdade, assim, é muito razoável, é muito esperado até que haja problemas, que haja... Mas o fato de o presidente dos Estados Unidos ter se engajado da maneira como se engajou é um ponto de força, é uma janela de oportunidade que se abre, foi construída, e aqui palmas para o Donald Trump. Isso, claro que esse acordo ele vai ser avaliado a posteriori, se ele der certo, mas o fato é que, nesse momento, a gente tem uma grande oportunidade que se abre, com muito ceticismo, com muita cautela, mas, de qualquer maneira, a gente está mais perto do que nunca, desde o início da década de 90, de algum tipo de solução um pouco mais perene, um pouco mais duradoura, ainda que ainda falte muita, mas muita coisa acontecer. E é importante sempre registrar que seria impossível a construção de qualquer tipo de acordo sem a pressão dos Estados Unidos, sem a presença dos Estados Unidos. E quando a gente compara o Donald Trump com seus antecessores, e particularmente com Joe Biden, esse acordo não sairia na administração de Joe Biden. Não aconteceria na administração de Joe Biden, e isso precisa ser registrado em favor de Donald Trump. Ah, mas ele está querendo projetar a imagem dele para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não interessa qual é o objetivo dele. O que importa é que você tem tido aí a construção de um acordo importante dentro de um contexto extremamente complicado e que está aglutinando forças junto à comunidade internacional para que esse acordo possa dar certo, possa ter sustentabilidade. É claro que as coisas podem desandar, é claro que você pode ter retrocessos dependendo do que aconteça daqui para frente, mas de qualquer maneira é um dia histórico que a gente observou ao longo das últimas horas, com os dois lados ratificando que sim, há um cessar-fogo e um acordo está em construção.
Daniel Souza, vou aproveitar que a gente está falando sobre um assunto muito importante para trazer uma oportunidade para os nossos ouvintes, que é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que oferece para você que está nos ouvindo, para você que está aí se inteirando sobre Gaza, sobre Donald Trump, sobre o Prêmio Nobel da Paz, que aliás a gente vai falar mais sobre o Nobel da Paz daqui a pouquinho, você pode ganhar 15% de desconto em todos os planos da Alura, somente utilizando o link que está na descrição desse episódio. Aliás, uma coisa muito interessante, né, que a Alura fez é que agora a Alura tem planos de 24 meses. Aí o custo-benefício é muito melhor, é perfeito para quem quer mudar de área, se especializar, sem pressa, vai aos pouquinhos e tudo. E você tem 3 planos diferentes, o plano Plus, o plano Pro e o plano Ultra Lab. Aliás, nesse plano Ultra Lab, Daniel, você tem um acompanhamento muito próximo de possibilidades de carreira com o Talent Lab, né, uma área exclusiva para os alunos dessa categoria, da Ultra Lab, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentoria, evento, networking e suporte para carreiras no Brasil e no exterior. Dá uma olhada no link que está na descrição desse episódio, 15% de desconto, múltiplas possibilidades, só para você que é ouvinte do Petit Jornal. Gente, cliquem no link do descritivo, conheçam a Alura, tenho certeza que você vai gostar demais. Tem a plataforma na versão mobile, tem a plataforma também na versão aqui para o seu laptop. Você vai observar a grande gama de cursos que estão lá disponíveis de letramento tecnológico para todos os níveis e para todos os objetivos. Então, vale muito a pena. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tem que no dia de hoje nós tivemos uma novidade importante em relação à Argentina. Destaquei ontem aqui no Petit Jornal que a Argentina estava caminhando para o esgotamento das suas reservas internacionais, que a situação era absolutamente periclitante. Pois bem, no dia de hoje, os Estados Unidos compraram pesos argentinos e firmaram um acordo de swap cambial de 20 bilhões de dólares com o Banco Central da Argentina. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda daquele país, e é a primeira intervenção direta dos Estados Unidos no câmbio argentino. O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre países, com posterior devolução das respectivas moedas, com o respectivo ajuste de juros e câmbio, e serve para reforçar as reservas internacionais e estabilizar a moeda local, no caso, a moeda argentina. A operação fornece liquidez em dólares à Argentina, que enfrenta escassez de reservas, como a gente tem destacado aqui no Petit Jornal. E não é só isso. O Fundo Monetário Internacional, no dia de ontem, informou que está preparando um pacote de ajuda à Argentina, segundo a diretora-geral do fundo, a Kristalina Georgieva, em conjunto, está sendo preparado, né, o pacote, em conjunto com o Tesouro dos Estados Unidos, o Banco Mundial e o BID. O objetivo é apoiar a estabilização econômica da Argentina e o plano de reformas do Javier Milei. Na prática, então, nós temos os Estados Unidos vindo em socorro da Argentina dentro de um contexto absolutamente crítico, onde as reservas internacionais do país estavam caminhando para o esgotamento. Falando ainda sobre Estados Unidos, só que aqui na sua relação com a China, Tanguy, eu queria registrar que a China reforçou hoje os controles de exportação de terras raras para os Estados Unidos. Ou seja, na prática, os chineses vão restringir as exportações de terras raras, lembrando que a China é a maior produtora e também refinadora de terras raras, a maior exportadora de terras raras, e os Estados Unidos, nesse sentido, acabam sendo bastante prejudicados por uma medida como essa. A medida busca limitar o envio desses materiais para empresas de defesa nos Estados Unidos e também, na prática, restringir ali o acesso dos americanos a esses insumos tão importantes. O governo chinês também incluiu
dezenas de peças e tecnologias de refino de terras raras na lista sujeita a controle, ou seja, sujeita à autorização do governo chinês antes de realização da exportação. As medidas na prática, Tanguy, são uma retaliação ao governo americano, que nessa semana teve aí um apelo de legisladores americanos feito no dia 8, feito nessa semana, para ampliar as restrições de exportação de equipamentos de fabricação de chips para a China. A China tem aumentado as suas compras de equipamentos para fabricar chips, para fabricar semicondutores e, consequentemente, ampliar a sua autonomia em relação aos Estados Unidos. E houve aí esse apelo de legisladores americanos para que os Estados Unidos restringissem essas exportações. O governo chinês, como resposta, estabeleceu aí controles sobre as exportações de terras raras. É uma guerra tecnológica que nós temos entre os dois países. De um lado, a China tem terras raras, do outro lado, os americanos têm ali tecnologias relacionadas a semicondutores, e você vai tendo aí tensões de um lado e de outro para ver quem vai conseguir dominar a tecnologia daqui para frente, particularmente em segmentos relacionados à inteligência artificial. É uma tensão que vem numa crescente, é claro que não é linear, há momentos de avanço e de recuo, mas está muito evidente que os dois países querem, de alguma forma, adotar políticas de controle que prejudiquem o desenvolvimento tecnológico do seu rival. E é sobre isso que essas medidas e esses apelos acabam acontecendo, ou acabam ocorrendo nessa semana. Aliás, a gente tem um episódio, Daniel, do Petit Invest, de alguns, talvez 2 meses atrás, vale a pena dar uma procurada, sobre as terras raras, Se você quer saber mais o que são as terras raras, por que elas são tão importantes, por que a China é tão central, vale a pena dar uma olhada lá. Por falar em outros contatos, Daniel, também com os Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores afirmou, no dia de hoje, que houve um telefonema entre Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, e o seu colega, o seu congênere americano, que é o secretário de Estado, o Marco Rubio. Os dois se falaram por telefone para tentar dar continuidade ao diálogo, que já aconteceu por videoconferência entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Então, Lula e Trump ficaram de se encontrar pessoalmente em algum momento do futuro e, portanto, hoje a gente teve uma conversa entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio. Aparentemente, Daniel, esse diálogo foi muito amistoso, então havia uma preocupação, será que poderia haver ali um clima de alguma hostilidade entre o Lula e o Trump? Isso não aconteceu. Tampouco houve um clima hostil entre Mauro Vieira e Marco Rubio, e ficou combinado que Mauro Vieira irá aos Estados Unidos em algum tempo. Não dá para saber quando, isso não está definido ainda, mas provavelmente ao longo das próximas semanas, Mauro Vieira deve ir aos Estados Unidos para se encontrar pessoalmente com Marco Rubio e conseguir avançar, portanto, com essa pauta de um encontro entre Donald Trump e o presidente Lula. É um excelente sinal, um excelente indício. Aliás, você falou agora há pouquinho, Daniel, sobre o Brasil aplaudindo esse acordo de cessar-fogo, faz parte aí exatamente desse cenário, um cenário de descompressão das relações entre Brasil e Estados Unidos, uma descompressão, aliás, tão necessária. O Brasil, portanto, foi muito elogioso ao cessar-fogo e à iniciativa dos Estados Unidos. Vamos ver, Daniel, como é que isso vai chegar, quando a gente tiver um encontro entre o Lula e o Trump. Não tem data marcada, existe a perspectiva de acontecer no mês, aliás, no mês que vem não, esse mês agora, a gente já está em outubro, no final do mês, a gente vai ter uma cúpula da ASEAN, existe a possibilidade de ser nesse encontro na cúpula da ASEAN. Vamos ver, porque realmente é um dos temas mais importantes da política externa brasileira no momento atual, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel Souza, o que você traz pra gente? Tanguy, é importante ser persistente. Não desista dos seus sonhos. Não vá para casa quando dizem que é para você ir para casa. Hoje nós temos um exemplo de persistência, de fibra, de alguém que quer continuar lutando pelos seus objetivos e pelos seus sonhos. Hoje trazemos o caso do presidente de Camarões, que tem 92 anos e resolveu que vai se candidatar, que vai disputar um oitavo mandato nas eleições deste ano nos Camarões.
E o interessante de se destacar, Tanguy, é que ele está como presidente de Camarões desde 1982. Ele já está no poder há mais de 40 anos. E antes de 82, desde 75, ele era o primeiro-ministro de Camarões. Então, na prática, Tanguy, ele está ali pelo poder já há 50 anos e pretende continuar por mais tempo. Ele é apenas o segundo presidente na história de Camarões, na história dessa nação independente. Então, Tanguy, lute pelos seus sonhos. Seja uma pessoa de fibra. Permaneça, mesmo que as pessoas digam que é para você ir para casa. Não desista jamais, porque esse é o exemplo que o presidente de Camarões nos oferta nessa noite de hoje. Daniel Souza, o nome dele é Paul Biá e ele vai disputar as eleições no próximo domingo agora. E em vencendo, Daniel Souza, ele pretende, segundo ele, pretende cumprir o seu mandato. E o seu mandato terminaria quando ele tivesse 99 anos. Ele pode buscar um novo mandato depois de 99 anos? Perfeitamente, né? Então, se Daniel já chegou até aqui, aí ele mete 2 mandatos logo, né? Então ele pode chegar a 99 anos e buscar mais um ainda, mais 2, mais 3, né? O céu é o limite para o senhor Paul Biá, Daniel Souza. Ô, Tanguy, Camarões é o país do Roger Milá. Fica aqui a referência de velho. Roger Milá. Pô, perfeito. Pô, Roger Milá jogou até que idade, Tanguy? Roger Milá? 40 e muito? E tanto, né? Sei lá. Né? 40 e tanto, jogava a Copa do Mundo, então é longevidade, Tanguy. É sobre isso. Continue. Não importa. Tenha fibra, tenha força de vontade e permaneça seguindo os seus sonhos e os seus objetivos. Daniel Souza, semana que vem, na próxima semana, a gente começa mais um curso lá no Petit Cursos, viu? Para quem é aluno lá da plataforma, a gente vai ter um curso agora sobre a América Latina. Vamos falar um pouquinho sobre história da Venezuela, né? Teremos aulas sobre história do Panamá, da Nicarágua e da Colômbia, um bocado de país latino-americano aí, que a gente ouve falar nas notícias para cá e para lá, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, como é que a história foi formada e tudo, só para alunos do Petit Curso. Acesse lá, petcursos.com.br. Esse é apenas um dos cursos, que aliás, tornando-se aluno, você vai poder assistir as aulas ao vivo, às terças-feiras, às 19 horas, mas você também passa a ter acesso a todos os cursos que já foram oferecidos pelo Petit Jornal, lá no Petit Curso. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, flexibilidade total e sempre de forma muito acessível para você. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com, uma forma muito bacana para apoiar o Petit Jornal, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Temos também o link do Apoia-se e o link do Patreon. Uma dessas alternativas certamente será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã tem Petit Invest, às 9 da manhã a gravação. Depois, claro, vai para o podcast para todo mundo poder ouvir quando quiser, assistir quando quiser. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.